Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês, e o vídeo de hoje é sobre Ragnarok Origin, tá? Vamos falar sobre a chegada aqui do novo episódio, o episódio de Hugel, né? E junto com isso chegaram várias coisas, level, MVP, vai chegar instância, vai chegar uma nova classe, estamos com alguns eventos aí de Nians também, tem mais quest, tem progressão de level, então a gente vai bater um papo geralzão sobre tudo. O vídeo de hoje é sobre isso. Então, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like e bora pro vídeo. Bom, tô aqui de boa, né? Tomando um solzinho em Hugel. Já tô aqui, já tô level 132. Como é que você faz para você iniciar as coisas? Que você pode ir andando, né, no mapa e tudo, clicar no MVP, mas quando você pega level 131, você vai habilitar essa quest aqui. Então eu ainda não fiz a quest, só comecei ela, mas você... é uma quest rápida, acho que 10, 20 minutos você fecha tudo, tá? Não tem umas quests tão longas igual foi no episódio do Doran, então tranquilão. Você clicou ali, você vai iniciar. No final delas vai ter ganhado uma boa quantidade de exp, tá? Quando você terminar tudo. E aí é isso. A gente vai seguir aqui no mapa de Hugel. O que a gente pode falar aqui de cara em relação a level? Nós tivemos o level aumentado para o level 140, né? Então, como é que você vê isso, anime? Você clica aqui, ó. Você vê que o current server é 135, o próximo vai abrir, né, para o 140. O current server é 135, ainda a gente consegue ir 3 levels acima do current server, então até 138 a gente vai bater, tá? Sem punição. Eu ainda tenho bônus aqui, por exemplo. Então é isso. Fora isso, tranquilão de upar, tá? O que mudou do nosso esquema de farm aqui, que a maior parte dos jogadores acredito que já estavam farmando ali no mapa do PVP, né? E esse mapa teve o level dos monstros aumentados, então por conta disso não tem como você upar lá. Você até pode upar lá, mas você vai ganhar menos XP. Então onde que você pode upar legal? Você pode upar nos mapas de Hugel. Onde que eu upei hoje? Pulei 2 levels. Eu upei nesse mapinha aqui, ó, no mapa dos... Deixa eu abrir aqui, deve estar até aqui para desbloquear. Tá mesmo. Deixa aqui, não foi no lance, deixa eu só clicar nisso aqui. Também deu uns tapas na cara do Thanatos. Mas foi esse aqui, ó. Foi no mapa do Novos. Cadê o Novos que não apareceu para mim aqui? Uai. Deixa eu ver aqui. Uai, esse é o Feros Verde. Cadê o Novos? Sumiu o Novos. Ah, tá. Ele deve ser neutro. Ah, esse aqui, ó. Isso mesmo, ó. Esses dois carinhas aqui, de começo, vai ser muito bom para vocês, tá? Então, por quê? Porque eu upei aqui, tá? A XP tá boa. Tô level 132, ele é level 142, então pega uma XP legal. E eu vou fazer o farm, né? O Monster Annihilation aqui, para dropar item aqui, nesse monstro, tá? No Mímico Ancião. Também tá dando muito drop, então tá dando muito Eden, então dá para farmar legal ali uma quantidade boa de Eden. Depois que eu fechar o 140, eu acredito que eu volte pro mapa do PVP. Eu gosto muito daquele mapa porque dropa sigil vermelha, dropa estátua vermelha, mas por enquanto é isso. E a gente pode falar aqui de MVPs. Chegaram 3 novos MVPs, tá? Então você pode vir aqui em MVP diretamente, se você quiser dar uma olhada rápida. Temos esses 3 MVPs aqui. O nome deles aqui tá um pouco diferente, mas basicamente é Detardeuros, Thanatos e Valkyria,
beleza? São os 3 MVPs. Os 3 MVPs que ficam ali na área de Rubio, tá? Seguindo ali o clássico mesmo. Então, a Valk fica no Templo de Odin. O Deta ficava na caverna. E o Thanatos na Torre de Thanatos. Então, a gente tem esses 3 carinhas aqui. Faz total sentido. Foi bem acertado do lado da Gravity trazer esses 3 na episódio de Rugel. Faz total sentido, tá bom? E além disso, a gente tem 3 novas cartas, né? Tem BPs também, mas eu vou falar mesmo das cartas. Vamos trocar uma ideia aqui sobre essas cartas aqui, ó. Carta da Valkyria, tá? Então, assim, quando você toma um ataque fatal, skill damage e tudo, quando você morre, ele deixa seu HP em 1 e ele imediatamente vai tirar todos os... vai te dar um dispel, né? Vai tirar todos os control effect ali, então é muito forte essa carta, tá? E além disso, você vai ficar ali invencível, seu HP SP vai ser restaurado em 70%. Então você... é uma sobrevida, né? É uma sobrevida, basicamente. Muito interessante. E temos algumas outras cartas, tá? Essa aqui é muito boa, tá? Eu usaria ela tranquilamente. Uma classe defensiva ali usando ela é muito forte. Classe ofensiva, dependendo do momento que você tá, dá para usar também. Garante uma sobrevida ali. Tem muitos jogadores fortes aí. Temos aqui a Thanatos, tá? Uma carta legal. Vai restaurar seu HP quando ele cair abaixo de 30%, vai te dar um max HP aqui, então até o tier 1 é fácil a gente pegar, né? Então é 15% de HP ali na capa, mais esse bônus aqui. Lembrando que tem cooldown, né? Esses efeitos aqui, tanto do Thanatos quanto da Valkyria. E temos também a do Detardeuros, né? Então a do Detardeuros foi a que eu mais gostei, para ser sincero. Ela é basicamente uma Besouro Ladrão Dourada versão física, né? Então ela vai te dar 40% de redução física. E vamos contar aqui 45, porque o T1 é fácil de pegar, o Tier 1 da carta MVP. Não é uma coisa assim tão difícil, não. Beleza? Então é muito forte. 45% de PDM de Reduce no escudo é interessante, tá? Eu faria essa troca se eu tivesse. Tiraria a Tara e colocaria isso aqui PVP tranquilamente. Porque as classes estão pegando muito PDM, tá? O meu Sinks, o meu Bill, ele passa dos 500% de PDM fácil. O meu Sinks, ele bate, se tiver bufado tudo, ele passa dos 700%. Então você tem que destacar valores próximos de redução para você conseguir tancar esse pessoal. Então, assim, é uma carta super interessante. Gostaria demais de conseguir dropar, mas sigo no meu sonho de dropar uma carta MVP, ainda não dropei, tá? Bom, eu acho que é isso. Já falei das quests, né? Questzinha não tem muito segredo. Você vai clicar e vai fazendo as questzinhas aqui, coisa de 10, 15 minutos você fecha, tá? Ficou bem rapidinho. E eu vou fazer um corte rapidinho e eu já volto. Vou trazer uma propaganda para vocês da Exit Lag enquanto isso. Fala galera, Anime de volta e eu fiz um corte rapidinho aqui no vídeo para falar com vocês sobre a Exit Lag. A Exit Lag é um serviço que otimiza a conexão de jogadores com servidores de jogos online, reduzindo o lag e o ping. Utilizando uma tecnologia avançada de roteamento para garantir uma conexão mais rápida e estável, isso é perfeito para os gamers que enfrentam problemas de conexão. Além disso, ela tem suporte para milhares de jogos e é uma solução confiável, que está há muito tempo no mercado e que vai elevar a sua gameplay para o próximo nível. Eu uso diariamente, tanto nos jogos de celular quanto no computador. Recomendo demais, aqui fica sempre conectado. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos continuar aqui. Eu fiz uma pausa, essa semana tá todo mundo gripado aqui em casa, agora tá na minha vez. Então tô tendo que fazer umas pausas de tempos em tempos aqui. Bom, já estamos aqui em outro mapa de Rubel, tá? Os mapas ficaram assim, muito bonitos, tá? Isso aqui ficou mesmo, olha, loucura isso aqui. Ficou muito bem feito, ficou muito bonitinho.
Ficou muito legal. Eu gostei bastante, tá? Ficou bem legal mesmo. Bom, mas vamos lá. O que a gente vai... O que a gente pode falar agora que veio essa semana também? Saiu a torre, né? A Sky City. E voltou o evento do Meow Ring. Eu gosto muito, tá? Desse evento. Muito, muito mesmo. Então, vamos clicar nele pra gente dar uma olhada. O que ele tem aqui de mais interessante? Sem dúvida, isso aqui. Tá? Por que isso aqui? Porque isso aqui você vai usar na mecânica nova que chegou, tá? Chamam de Anima. E você vai precisar dessas gems aqui. Então, é muito interessante, tá? No geral, eu já gosto do Meow Ring porque você... É um evento que você gasta Nian, mas você ganha coisa. Então, assim... E você tem a opção de escolher, né? Ainda. Então, assim... Lógico que ainda existe um pedacinho de RNG, mas você vai gastar ali em volta de 3k de Nian por cada roll desse aqui. E você pode escolher, você não tem que fazer tudo, né? Obviamente. Então, olha aqui, esse aqui tá interessante. Sigil Red. Essa pedrinha aqui também é muito boa para quem tá upando o pet. E esse aqui, sem dúvida, é excelente para quem tá fazendo progressão de sigil ou de Soul Force. Ambas são muito boas. Então, assim, você não precisa pegar tudo. Você sempre vai ter 5 rolls free. Então, você sempre vai ganhar alguma coisinha ali todo dia. E existem dias muito bons. Então, esse aqui tá muito bom. Esse aqui tá muito bom. Tá? Por que esse aqui tá muito bom? Porque 3k de Nian, só para vocês entenderem, se você vir aqui em Growth Shop, você compra 3 pedrinhas de sigil por mês, custa aqui 3k de Nian. Com 3k de Nian, você consegue vir aqui, roletar isso aqui inteiro, tá? Porque aqui você já vai ter 5 tiros free, aí você tem 5 tiros com desconto. Então no final do dia, você, com 3k de Nian, você vai sair com muito mais coisa, entendeu? Então é bem interessante. É bem interessante mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Temos 3, olha, eu acho que eu contei 3. 1, 2, 3. Ó, até agora 3 sigilos red. Eu acho que eu vou nessa sigilos red, tá? 4 sigilos red. Talvez eu vá nesse aqui do Anima. Vamos ver. 5 sigilos red. Ficou bem legal. 5 sigilos red é muita coisa, tá? Para quem tá fazendo progressão de sigil red, tá num preço muito bom. Você vai gastar ali em média 15k de Nian, mas você vai ter um retorno muito bom, tá? Além disso, você vai ganhar moedas para você ir no Reading Shop, tá? O Reading Shop tem algumas coisas interessantes, tem sigil também por 300. Então, cada clique lá, você ganha uma moedinha. Então, o prêmio aqui, sem dúvida, para quem não pegou o set do Porus Prophecy, aproveita, porque vale demais. Essa é uma das armaduras mais core que tem no jogo, tá? Atualmente. E ela vai ser muito boa por muito tempo. Então, fica a dica. Ah, e se eu sou um Big Kraken? Bom, você quer um Big Kraken, você pode comprar uma dessas 3 cartas aqui com 250k de Nian. Ok? Eu acho que é isso. Acho que não tenho certeza se é 250k, mas são 250 cliques que você tem. 250. Acho que é isso mesmo. Acho que vai dar 250k sim. Bom, de qualquer forma, é um bom evento. Eu gosto bastante. Tem esse Bottom Last aqui também, que é interessante. Todo dia você vem aqui, roda o Roll Free. Às vezes você pode dar sorte de pegar umas coisas legais, tá? Então às vezes pode vir aqui. Aqui veio
uma try boa. Por quê? Porque tem 3 negócios de Nian, então tem 1250 de Nian. Seria perfeito se isso aqui fosse uma Sigil Red. Poxa, teria estourado, porque eu ia gastar 3k, ele ia voltar 1.2 e eu ia pegar um monte de recurso e uma Sigil Red, entendeu? Então assim, é bem interessante e eu acho que vale a pena vocês darem uma atenção para isso. Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente pode falar rapidinho. Deixa eu ver. Falamos, já que a gente está falando de gacha, vamos falar aqui também desses pacotinhos que chegaram aqui. 99 doll, interessante, tá? Vem dois desse Anima, vem pena de Nightingale, vem 5 tickets de Mioring, interessante. Esses outros dois aqui é a gosto do jogador. Esse pack aqui, legalzinho, vai vir aqui um Red Ear, legal. Red Ear parece ser até legal esses aqui. Vamos dar uma olhada nos outros. Esse aqui é de crítico, esse aqui é interessante, hein? Crítico e áspide, deixa eu ver o terceiro. Terceiro tinha que ser de M-Damage mesmo, porque não tinha nada. E a gente tem esse aqui. Esse aqui, confesso para vocês que essa back me chamou bastante atenção. Dá uma vit boa, P-Damage, redução, Move Speed muito forte isso aqui, tá? 5% é muito forte, tá? No refino mais 12, 6% de redução contra todos os tamanhos. No refino mais 15, 8% de resistência. No refino mais 18, atacar tem 10% de chance de ganhar dano em todos os tamanhos por mais 12%, estacando. Não, por 4 segundos, perdão. Não é estacando, li errado. Ela é interessante, é uma back bem interessante. Para quem não tem nenhuma back core, essa aqui é bem interessante mesmo. E no mais 20 ainda vai dar um pouco de crit res. Bom, fora isso, o que mais a gente tem? Deixa eu ver aqui. Falamos aqui da camada de gacha. A gente tá tendo um eventinho, tá? Se você cachar, você vai ganhar. Se comprar Nian, você vai ganhar um 15% a mais ali de Nian. Tem a notícia lá no site, tá? Então deixa eu ver aqui se eu consigo jogar para vocês na tela. Vocês estão vendo aí, ó. A gente tem aqui esse evento aqui, tá? Vai ficar até o dia 28. Então é interessante. Você vai ganhar 15% a mais, tá? Então dá uma passada lá no site que tá com um eventinho a mais de Nian, beleza? Além disso, já que a gente está aqui no site, tem outra notícia que traz tudo sobre a atualização que chegou ontem, beleza? Então ele fala bastante coisa, mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo e deixa eu ver o que mais. Tá, perdão, vamos voltar de volta aqui, porque aqui não tem como eu mostrar para vocês, mas dia 17, deixa eu pesquisar, acho que é dia 17. Não, pera aí. Aqui, ó. Torre Anima. Ela vai chegar no dia 14. E é um novo evento onde você vai dropar coisas relacionadas a essa nova mecânica de Anima, tá? Então vai ter ali mais uma coisinha pra gente fazer semanalmente, eu acredito, ou diariamente, ainda não sei, tem que esperar chegar para ver. Beleza? E eu vou fazer uma pausa rapidinho, que eu preciso tomar uma água aqui e eu já venho. Fala galera, fiz uma pausa no vídeo rapidinho para falar sobre a App Gallery, que é uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo, tá? É a plataforma oficial da Huawei com os seus aplicativos e é um dos distribuidores oficiais de Ragnarok, ok? Como que você baixa ele? Primeiro você baixa o APK do App Gallery, instala, você baixa o APK do HMS Core, instala, e aí você, dentro do aplicativo do App Gallery, você baixa o seu jogo. Então no caso aqui, baixa o Ragnarok Orange ou qualquer outro. Quais são as vantagens de usar a App Gallery em relação a comprar coisas?
Toda vez que você compra dentro do jogo e paga pela App Gallery, você ganha um cashback no valor de 10%, que vai ser entregue para você como um cupom para você usar na sua próxima compra. Qual que é a outra opção que, na minha opinião, é a melhor? É você comprar dentro do App Gallery, você colocar dinheiro lá dentro, porque você ganha 20% de cashback. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor opção. Então, por exemplo, você entrou no App Gallery, você creditou R$ 100, você recebeu 20% desse valor, tá? Assim que você, depois que você faz o crédito, já aparece o botão para você recuperar esse valor e você já volta esse cashback. Então, para já ser usado na compra que você for realizar. Um videozinho rápido aqui, você entra no App Gallery, você vai na opção de recarga, você escolhe o valor, você escolhe a forma de pagamento, tá? Você faz o pagamento, você volta o seu cashback e depois disso é só entrar na sua loja e na loja do seu jogo e usar. Galera, muito simples, uso e recomendo. Valeu! Fala galera! Anime de volta, desculpa pessoal, tô gripado, tá complicado manter uma consistência se falar por muito tempo sem fazer umas pausas. Vou tomar uma água ali, deixei rodando aqui uma propaganda da App Gallery por enquanto, mas vamos lá. Temos um novo sistema. Falei da torre, né? E a gente tem um novo sistema que chama Invocação Anima, tá? Então, assim, nessa parte da invocação é, é onde a gente vai conseguir esses animas, tá? Eu ainda confesso que eu não sei direito, muito bem direito, como funciona esse sistema. E é por isso que eu não vou falar muito aqui, só vou passar. Mas se você clicar aqui, você vai ver que tem algo chamado Anidex no seu menu. Eu até consegui um aqui, ó, consegui essa Gnoma. Mas eu ainda não sei como funciona. Eu sei que você ativa sets, tá? Parecido ali com aquele de carta. E com base nisso você vai ganhar algumas coisas. Então, assim, você vai invocar monstros, animas, você vai upar eles, você vai subir o level e você vai desbloquear alguns sets. Então você tem aqui o set de ataque, você tem o set de defesa, você tem set de suporte. Então assim, não sei como funciona, tá? 100% e é por conta disso que eu não vou entrar tanto agora, tá? Mas assim que eu tiver mais informação, ou pelo menos eu tiver montado os meus decks, meus negócios de anima e falar assim, pô, tá legal, eu trago um vídeo para vocês mais detalhado sobre esse sistema, beleza? Porque agora a chance de eu falar coisa para vocês e falar coisas erradas é alta, então prefiro evitar isso, beleza? Bom, deixa eu ver o que mais a gente pode falar. As classes tiveram buffs, tá? Então você pode. Eu vou dar um pulo lá no site de novo. Então, se você olhar no site, a gente tem aqui uma área de ajustes. Cadê? Ajustes e correção de batalha. Isso, Sicário, né? O Sinks passou por alguns ajustes. Uns parecem buffs, outros parecem nerf. Eu ainda não fui testar no dummy para ver no final do dia o quanto que isso mudou. Se foi bom, se foi ruim, vamos ver, né? Aqui parece que é um buff, aumento de dano causado. Mas vamos ver. Vou testar e trago para vocês um feedback disso. Agora, esses aqui, nossa, esses aqui ficou bom demais, velho. Olha esse aqui, não. Os outros, tudo bem, né? Acho que a musa nem merecia, não, tá? Esse buff, porque a musa é muito roubada. Mas o bioquímico, com 20% a mais de move speed, vai ficar uma coisa linda, beleza? Fora isso, Trovador, Musa e Arcebispo também ganharam move speed. Obviamente que eles vão ganhar essa move speed baseado na skill, né? Então aqui é maestria musical, pesquisa de poção, meditátil. Então você tem que ver na sua build se você tem isso para você poder usar, né? Ganhar esse buff. E a gente teve muita correção, tá? De bugs relacionados
a gameplay ali mesmo dos bonecos em batalha. Então assim, vale a pena dar um pulo aqui, vale a pena dar uma olhada se a sua classe foi afetada, se foi afetada positivamente, negativamente, né? Porque alguns ajustes são correções de algo que está muito forte, outras está muito fraco e você acaba ganhando um buff, né? Por tabela. Então vale a pena você dar uma passada aqui. Também tivemos algumas correções de bugs, beleza? Fora isso, o que, que a gente pode esperar? Conteúdo futuro. Dia 17, tá? Dia 17 a gente tem aqui o, o Super Aprendiz, aqui ó. Nova classe especial, vai lançar dia 17/7. Essa classe eu vi duas builds muito promissoras, tá? Uma física e uma mágica. Tem intenção de testar, com certeza, a classe quando chegar. Vou trazer um vídeo para vocês falando sobre build e tudo. E vamos ver o quanto forte essa classe chega. Mas eu tô achando que ela vai ser muito, muito meta. Beleza? Fora isso, conteúdo futuro. O que, que a gente tem aqui? A gente tem Templo de Pesadelo, temporada 5. Esse aqui é novo. Vamos descobrir, vamos jogar junto. E é isso. A gente vai ter outros sistemas aqui que estão para vir, mas esses dois eu não sei quando vai chegar. Eu sei que esse aqui tá para vir. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o vídeo. E eu acho que por hoje é isso, tá? Deve ter dado aqui uns 20 minutinhos. Hoje era só um vídeo de update mesmo, geralzão. Para quem não está com muito tempo para jogar, mas quer saber um resumo de tudo que está vindo. Então, tudo que chegou. Então, é isso. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de mudar o seu... de farmar, de mudar o seu spot de farm. Corre atrás do level. Não, todo mundo vai chegar ali no level máximo, então tá tranquilo. E é isso. Muito obrigado. Valeu!